Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje connosco temos Maria do Carmo Dias. Olá, Maria do Carmo. Olá, boa tarde. Que é uma azambujense de gema, nascida e criada em Zambuja, que desde muito cedo esteve ligada aos movimentos culturais que aconteceram em Azambuja. Maria do Carmo, eu gostaria muito que a Maria do Carmo contasse como é que eram as festas antigamente. As festas antigamente eram muito genuínas. As pessoas participavam nas festas para se divertirem no bom sentido. Respeitavam-se, não faziam mal umas às outras, raparigas eram respeitadas, e era uma alegria tremenda, porque o povo, no meu tempo da rapariga, não tinha mais nada, não é? Tínhamos os bailaricos. Eu, por acaso, ia muito ao cinema, mas havia pessoas que não iam, não é? Só a única coisa que tinham era as festas populares, eram os bailes e pouco mais, e trabalhar, dormir e comer. Não tinham mais nada. Maria do Carmo foi criança, foi jovem, sempre debaixo do regime. Como é que era, por exemplo, ir à escola? Ir à escola era o seguinte: eu, por acaso, na minha casa ninguém sabia ler. E nós vivíamos num bairro pobre, claro, em Santarém. O meu pai foi para Santarém muito novo e a minha mãe ficou cá na Zambuja, em casa da mãe dela, com 2 filhas. Já tinham morrido duas filhas, era eu e a minha irmã. A minha avó chegou a uma certa altura que tinha toda a razão, não é? O meu pai nunca mais se lembrou que tinha família, era novo. E então foi para os armazéns em Valdestacas, para os armazéns de trigo, a ser lá o guardador daquilo. Pronto, os armazéns, e tomar conta daquelas coisas. E então sentia-se feliz, não é? Porque era novo e estava sozinho. Então a minha avó agarrou na minha mãe e na minha irmã e foi pô-la a Santarém ao meu pai. Mas ficou comigo, eu fiquei com a minha avó até aos 4 anos. Quando tinha 4 anos ninguém se lembrou de vir-me pescar. Minha avó agarrou em mim e foi-me pôr nos meus pais, o que fez muito bem, não é? Maneira, isto só para dizer, quando eu tinha 7 anos, nós depois vivíamos lá num bairro que era a Vila Marex, na calçada do Monte, e havia lá um senhor que era muito nosso amigo. Não tinha família, mas dedicava-se muito à gente, e um irmão meu, que depois faleceu em Santarém com o Serampo, ele era muito amigo do meu irmão, faz conta que era filho dele. E depois o meu irmão faleceu e ele praticamente adotou-me. E como tinha um conhecimento muito amigo, que era um senhor que era contínuo na escola do Pereiro, em Santarém, pediu-lhe a ele para me meter na escola, para me registar. E pronto, foi assim que eu fui para a escola, senão ainda hoje não tinha ido para a escola, né? Porque naquele tempo ninguém ligava. Então eu ia à escola, ninguém sabia se eu escrevia, se eu fazia as coisas, se eu não fazia, se eu ia, se eu não ia, porque os pais, nesse tempo, também tem que se compreender, não era que eles não gostassem de nós. Era porque a vida era assim. Tinham preparado a vida desta gente, desta maneira, até porque convinha ao regime que as pessoas não tivessem consciência política, nem conversassem. Portanto, os pais saíam de madrugada, noite, os filhos já não viam os pais, ficavam ou entregados às avós ou ficavam sozinhos como eu, não é? Minha irmã com 12 anos foi servir. E eu estava em casa e não via os meus pais. A minha mãe saía cedo, chegava à noite era para fazer alguma coisa para comer, e pronto, e dar-nos uma lavadela, a gente comer ali uma sopa e íamos para a cama. Não havia aquela relação de pais e filhos. E não quer dizer com isto que os pais não amassem os filhos como hoje amam. Como hoje os pais de hoje amam os filhos. Só que a vida era assim. Era um amor diferente. Amor era sempre amor, não era diferente. Claro. Era um amor... de uma forma diferente de amar, era uma assim. forma diferente de viver. Exato. De viver. Maria do Carmo volta para a Zambuja quando casa? Não, volto para a Zambuja já com 4 anos. Foi lá em Santarém. Ai não, disparado, desculpe, enganei-me. Volto para Santarém com 4 anos e vim para a Zambuja com 11. Com 11. Com 11 anos. E vem para trabalhar?
Eu Ou vim ainda- quando vim, não. A minha mãe depois veio para a Zambuja, viemos todos. Claro, os meus pais foram trabalhar, mas eu, como era novita, não, a minha mãe não quis que eu fosse trabalhar. Nessa altura trabalhava toda a gente, até havia miúdos com 9 anos que já trabalhavam, mas eu não fui. Mas um dia, eu e as minhas camaradas ficávamos à solta, né? Fomos apanhar uns carvões ou não sei o que aí num sítio e prenderam-nos, meteram-nos na cadeia. Fomos vender os carvões ao dono e ela foi fazer queixa da gente e foram buscar a gente. Depois, quando os nossos pais chegaram à noite, é que nos foram buscar. Mas levaram um recado como se os pais tivessem a culpa de não terem onde pôr os filhos. Vocês não têm vergonha de deixarem os vossos filhos à solta, os guardas da GNR, né, que era o que havia cá. De maneira que pronto, depois então a minha mãe nessa altura pensou quando eu depois fiz 12 anos, em pedir trabalho para mim, eu fui trabalhar com 12 anos para o arroz. Agora vou dar aqui um saltinho Sim, no sim, tempo sim, sim. e vamos falar daquilo que foi, que ainda me lembro dessa atividade, que eu acho que a Maria do Carmo esteve ligada durante muito tempo, que era a organização das marchas. A Maria do Carmo era, eu não sei se estou a exagerar, mas é a maneira que eu vejo, era a alma das marchas. Bom, vamos lá ver, ninguém faz nada sozinho, não é? E as marchas é uma coisa, é uma organização que tem que ter muita gente. O Firmino, a mulher dele, a família deles, era toda a gente a ajudar nas marchas. Eu fazia as letras e ensaiava. De resto, claro, e também fazia a roupa na minha casa, eles iam para lá para casa a ajudar, a alinhavar e não sei o quê, e depois eu cozia a máquina e bem. A Marimília e o marido eram grandes impulsionadores também disso, porque éramos nós os três, depois era o resto. Porque depois eram as outras pessoas todas que faziam parte do grupo da organização, porque aquilo depois nós não fazíamos só marchas, fazíamos um arraial no Largo da Câmara e depois eram os homens que tratavam disso. E pronto, vamos lá ver, eu, por exemplo... era tudo feito na minha casa, até os arcos eram pintados na minha casa. Chegaram até a ser enfeitados na minha casa, no meu quintal. Mas pronto, isto há muita gente a trabalhar em prol disso. E tem ideia em que ano é que começou? Qual é que foi o ano em que organizou a primeira marcha? Eu não me recordo, sinceramente, eu sou muito assim, faço, está feito. Mas já após 25 de Abril. Sim. Sim. Estava. Não, eu antes do 25 de Abril eu estive em Alcabides, 3 anos, e fiz lá uma marcha, porque eu tinha isto, a cultura popular para mim era muito importante, e nós frequentávamos lá os bombeiros voluntários. E depois a Cascais fez 100 anos, não sei, com o rei dele lá o nome de vila, e fizeram uma festa dos 100 anos, e como Alcabides pertencia a Cascais, então eles pediram aos bombeiros organizarem uma festa, e eles pediram-nos, conheciam-nos, não é? E pediram-nos para nós fazermos as marchas. O meu marido chegou cá, olha, eles pediram, amigos, vamos fazer, sim senhor, e fizemos uma marcha, tenho fotografias disso, e o meu marido na Câmara de Cascais a receber a taça, que é um orgulho. Outra coisa que eu sei que a Maria do Carmo teve sempre muito ligada aí, eu creio que ainda antes do 25 de Abril, eram as récitas que haviam no centro paroquial. Isso foi. Conte-me lá um bocadinho. Era uma vida, era uma camaradagem. E depois era assim, fazíamos tudo. Pintávamos o salão, meu marido ia para lá arranjar as cadeiras, eu e a Dulce e a Ana Maria, minha filha, enfim, íamos lavar o palco, nós fazíamos isso tudo, íamos ensaiar, eu trabalhava, claro, chegava à casa, fazia a minha vida e depois íamos para o ensaio, até às tantas. Era uma vida, eu fui muito feliz nesse tempo. Quem é que fazia parte? Olha, eu sei que havia aí uma pessoa que sempre que se fala em récitas o Henrique Melão. Tem que se falar, não é? O Henrique Melão até ele não precisava, mas nós que lhe devemos muito em relação à cultura popular e ao teatro, que é muito importante, às festas populares.
E ele merecia aí ser Marco Cunha, ou ter uma rua com o nome dele, porque ele foi muito importante. Ele foi nesse tempo, eu vou dizer, eu estou a dizer aquilo que é mesmo verdade. Nesse tempo, as pessoas do campo e outras pessoas, não é, que não tinham mais nada na Zambuja, enchiam-se os salões 2 e 3 vezes, quando fazíamos à sexta, ao sábado e ao domingo. E enchia-se o salão. Claro que o dinheiro que se ganhava íamos dar ao senhor padre para a igreja. Porque o salão é... Nós é que fazíamos as roupas, é que comprávamos os vestimentas, eu também escrevia coisas para dizer e tal. E pronto, e era a Ana Maria Toureira que também entrava, era o Zé, agora não me lembro, o Zé Soares, a Fátima Palpreto. Era um grupo muito grande. Era a Maria do Céu, cantava o fado, a Gia, como é que ele se chamava? O acordeonista. O Lúcio. O Lúcio era um acordeonista espetacular, que era uma maravilha cantar com ele, porque ele percebia logo o nosso tom, sabia logo as cantigas todas, e era um espetáculo. Tínhamos um grupo muito bom, fomos a muitos sítios. Eu fiz uma peça onde entrou a Ana Maria, onde entrou a Maria Emília, ela fazia de bruxa, que era do Bernardo Santareno, o duelo, em 3 atos. Fomos a muito sítio. Até fomos a Alenquer, já não me recordo, já foi há um tempo, não é? Pronto, de qualquer maneira, eu tive uma vida, porque eu trabalhava, mas depois à noite ia para o teatro. E o meu... bom, mas eu também quero dizer, também tive esta vida, tive um marido espetacular nesse aspecto. Ele também participava em tudo, nunca punha problemas em a gente estar nas coisas, as marchas, o teatro, enfim, nunca foi para lado nenhum sem ser comigo. A gente íamos sempre os dois, ou para o baile, ou para o teatro, ou para as marchas, andávamos sempre os dois. Agora, queria também falar consigo de um outro aspecto que eu também sei que a Maria do Carmo esteve ligada, que foi esta transição política do antigo regime para a democracia. Sim, para a democracia. Conte-me lá, que eu sei que há aí uma história interessante sobre o primeiro recenseamento, a primeira contagem de votos. Conte-me lá essa história. Pois, é assim, quando foi o primeiro recenseamento, quando foi o 25 de Abril, foi uma alegria. Eu não sei porquê, eu não entendia nada de política, mas sabia. Uma pessoa quando não tem consciência política e vive em ditadura, basta ter uma casa e basta ter um trabalho, mesmo que viva mal, mesmo que não viva bem monetariamente, até que viva mal de habitação e não sei o quê. Mas pensa que é assim, não é? As pessoas, para já, metade das pessoas não sabem ler. Quando não sabem ler, não percebem. Não estou a dizer que as pessoas não sejam inteligentes, mas pronto, não leem jornais, Mas é que isso convém às ditaduras, né? As pessoas não têm educação. Quando foi o 25 de Abril, aliás, eu já tinha tido uma experiência antes, várias experiências. Eu trabalhei na Segal, claro, antes do 25 de Abril, trabalhava na Segal, era uma das mulheres, quando não trabalhavam no campo, trabalhavam ali, e tive a primeira coisa que me fez muita impressão foi um dia que estávamos a escolher latas, lá umas coisas, e eu achava que aquilo não estava bem, porque eu também tenho esta mania de dizer que não está bem, não é? E quando as coisas... E depois estava a ouvir, o senhor Vieira estava assim atrás a ver, e eu olhei assim para ele, senhor Vieira, eu acho que isto não está bem. Eu penso que não está bem. E ele disse, mas Maria do Carmo não está aqui para pensar, está aqui para trabalhar. Nós não podíamos ter a nossa opinião, tinha que ser aquilo que ele... E depois também eu não sabia que isto era uma situação política, era uma atitude política, até mesmo considerada comunista. As mulheres e os homens, quando defendem os seus interesses, são logo comunistas. Não é bem assim. Não quer dizer que não sejam pessoas com consciência política. E muitas vezes não se tem, porque eu não tinha consciência política e andava a trabalhar. Já andava revoltada porque eu estava na Segal e eu e outra senhora fomos para os viveiros trabalhar. Falaram um rancho na Zambuja de outras mulheres. Elas ganhavam mais que nós
10 tostões, que era uma importância nesse tempo, não é? Pois. 10 tostões acho que é 1 cêntimo agora. Bem, de qualquer maneira. E eu já andava a refilar muito, que eu era muito de refilar, não é? Que não havia direito e não tá. Quando chegou ao sábado, o homem, o capataz, disse-me a mim e para a outra colega: agora larga tudo, encende meio-dia, mas vocês as duas ficam a fazer horas. E eu disse que não ficava. Já não bastava estar a ser cortada, quanto mais ainda ter que fazer horas que eu não queria fazer. Mas não era fazer horas para ganhar, era para ganhar o ordenado da Segal, que era muito menos que... E ele disse-me que tenho que ficar. Disse, isso é que eu não fico. Assim que ele largou as mulheres, eu fui também. E ele deu ordem para eu não trabalhar lá mais. Mas depois um senhor que estava à porta da Segal, que me conhecia, eu ia refilar muito, porque depois as outras pessoas iam tudo de calado, eu ia arrelhar muito. E ele chamou-me e perguntou-me: Maria do Carmo vai arrelhar porquê? Eu contei. E agora não, ele despediu-me. E ele disse: não senhora, segunda-feira vai trabalhar. E eu agarrei, fui, o homem quando me viu, até deitava-lhe um pus olhos e baba para a boca, disse: mulher, quem é que lhe disse para você vir para... Mas eu nunca disse quem tinha sido. Eu era incapaz disso. Só disse: foi quem manda mais que você. Então espera aí, vou chamar o Vieira. O senhor Vieira, o Vieira veio. Quem é que largou do trabalho sem ordem do capataz? Tudo calado, e eu disse: fui eu, senhor Vieira. Porque eu mesmo tenho medo, vou sempre para a frente. E ele disse, porque eu tinha receio dele, claro. E ele disse-me: mas a Maria do Carmo sabe que nós queremos aqui quem trabalha, mas quem não dê esses exemplos às outras. Eu disse: senhor Vieira, mas eu tinha razão. Não interessa, mas foi-se embora, não me despediu. Como ele me deu aquele recado, segunda-feira já não fui trabalhar. E ele ficou furioso e deu ordem na Segal para nem eu, nem a minha irmã, nem a minha mãe tinham hora de trabalhar mais lá. A minha mãe, coitada, que não sabia atravessar o largo da Segal, só quem conhece, com a faquita na mão para ir trabalhar, ele vinha a sair da casa e disse: senhor Clara, quem é que lhe deu a faca? Foi o senhor Bacalhau. Então venha cá. O senhor Bacalhau não sabe que esta família não tem hora de trabalhar cá. Mas depois o meu marido foi, só abreviando, o meu marido depois foi ser chofé para lá e ele mandou-me chamar para ir para lá trabalhar e eu fui. Pronto, é só para dizer que nessa altura eu não tinha consciência, eu fiz aquilo, né? Fiz aquilo porque achava que tinha razão. E muitas vezes importa a gente impor a nossa razão, não é? Uhum. Porque se nós nos acobardarmos é um caso sério. Mas fale-me, quando foi? Portanto, eu sei que a Maria do Carmo esteve ligada ao primeiro recenseamento, sim. Exatamente. Sim. E as primeiras eleições. Sim, e eu fui. Foi na Câmara, cá embaixo, naquele átrio da Câmara. Fui para lá e fui recensear. Tanto que o meu ex-genro ainda tinha lá no cartão, agora já não é preciso. Ele às vezes: eu tenho aqui a sua assinatura. Era só a única mulher, mas eu estava... Porque o meu marido nasceu... Pronto, não era... não faz, não sei o quê. Não, senhora. E eu fui. Era só mulher. E depois, quando foi para... isso era o recenseamento. Mas depois, quando foi a contagem dos votos, também fui. Nessa altura não se ganhava, eu ia sempre. Quando começou a ganhar, deixaram de me convidar. Mas depois lá um dia lá tiveram consciência. Enfim, não interessa. Interessa é que eu depois fui para a mesa de contagem dos votos e eu que não sabia o que era, mas sentia que era uma pessoa diferente, era-me igual a muita gente, mas diferente de outras. E então então contava lá a ver os votos. Depois é claro, punham a cruzinha no sítio. Eu quando via que era da direita, dizia assim: este não presta. Sem ter consciência que estavam lá outras pessoas também que eram, mas as pessoas riam-se porque me conheciam, sabiam que aquilo que era, não era por maldade, né? Era por inconsciência. Eu não sabia bem o que é que estava ali. Era uma pessoa que gostava da liberdade, era uma pessoa que gostava da justiça e era uma pessoa que eu era muito povo. Era e sou. De maneira que fui então para o recenseamento, a primeira, estive em todas as frentes nessa altura. Fui para a Comissão de Moradores, também fizeram uma reunião para arranjar a Comissão de Moradores no Salão do Padre, chamado.
salão paroquial. E depois diziam, lá na mesa diziam, mas falta aqui uma mulher. Estava tudo calado e depois as mulheres, a Maria do Carmo, depois eu fui também a única mulher que pertenceu à Comissão de Moradores. Tenho isso No seu no currículo. meu currículo. Maria do Carmo, um dos objetivos deste podcast é de facto nós podermos preservar estas histórias, e com certeza que a Maria do Carmo tem imensas e tem uma cabeça ótima e lembra-se imensa coisa. Uma das coisas é de facto temos o privilégio de podermos guardar estas memórias Sim, que vão perdurar durante muito tempo, gravando isto em vídeo e em áudio. E agora eu gostava de lhe fazer uma pergunta, se calhar é um bocadinho ingrata, mas o que é que a Zambuja tinha que agora já não tem? Bem, vamos lá ver. A Zambuja era assim. A Zambuja era uma terra feudal, praticamente. Havia aí 2 ou 3 patrões. Alguns não eram ricos. Eu conheço porque eu estive nos Vidais a servir e sei muito bem, eu gostava muito deles. Aquela família Vidal eu adorava. Porque tratavam os empregados de igual, quase para igual. Não era bem, não? Pronto, havia sempre uma diferença. Mas não nos tratavam mal. Eram pessoas que nos respeitavam. E havia, como eu ia dizer, havia 2 ou 3 famílias que eram os donos dos campos, as pessoas que trabalhavam para eles e tal. Depois, era a farmácia, 2 farmácias. Farmácia ai, mas não me recordo. Pronto, a minha ideia agora, a minha cabeça, daqui nós já digo. E era a farmácia do senhor ali a farmácia central, que ainda hoje já, não é? 2 farmácias. Depois havia o doutor Maier e o doutor Jaime. Depois havia a Câmara e havia as finanças. E depois o resto era esses senhores e o povo. O povo tudo de casas baixinhas. Vamos ver, o Rocio era diferente de Palmela. O Rocio era onde havia mais, também havia lá trabalhadores, mas havia mais as empregadas de costura. Depois Palmela também havia era muito, e depois começou a haver o Alta Turca, aquilo era um mundo, não é? Era um mundo. E eram pessoas trabalhadoras, honestas, que não faziam mal a ninguém. Lá havia às vezes uma briguita ou uma coisinha qualquer, uma desavença, mas não era nada como há agora, que é uma tristeza. E o mundo deu volta de uma maneira que a mim faz uma confusão. Nunca esperei. Eu nunca esperei. Não querendo parecer saudosista, mas diga-me assim uma coisa, a Zambuja naquela altura era boa porque... A Zambuja naquela altura era boa porque, por exemplo, havia as pessoas que não tinham não tinham fósforo, não tinham cloral, não tinham açúcar, iam à vizinha. Olha, tens aí uma chavinha de açúcar que me empreste. Não era toda a gente, mas havia uma camada de pessoas, porque Zambuja era assim. Pessoas na Zambuja, a maior parte das pessoas na Zambuja ganhavam só quando havia trabalho. Quando chovia, pessoas iam para o campo, se chovia, perdiam o dia. Já não trabalhavam, não ganhavam. Se estavam doentes, não ganhavam. Se tinham filhos, não ganhavam. Enfim, não. E as pessoas iam buscar fiado, não é? Iam para quando trabalhavam para irem pagar, mas que lá pagavam muito mais às vezes do que aquilo que deviam. Porque as pessoas não sabiam ler, tinham um rolinho, iam lá, compravam as coisas e eles assentavam, pronto, e as pessoas olhavam para aquilo, viam números, mas não sabiam, não é? Bem, e então as pessoas trabalhavam durante o verão para pagar... comiam no inverno, não é? E depois havia entre as pessoas, a vizinhança, toda a gente se conhecia, toda a gente falava uns com os outros, não quer dizer que às vezes não houvesse uma desavençazita qualquer, mas não era nada de espetacular. E eram amigos, eram pessoas que acudiam uns aos outros, que falavam, que conversavam.
também a vida era outra, havia outro vagar, apesar de tudo havia mais tempo. Hoje não, hoje anda tudo a correr e quase não chegam nunca lá, à meta. Naquele tempo as pessoas estavam mais... também a vida era diferente, pronto, não se faz comparações uma coisa com a outra, mas na verdade a Zambuja era trabalho, os homens quando vinham do trabalho iam beber o seu peito, havia muitas tabernas, havia muitas lojas pequenas para o povo e pronto, isto aqui era uma terra feudal praticamente, não é? Porque eram os trabalhadores e os senhores. Última, não é pergunta, porque não é uma entrevista, mas estamos Claro. a conversar. Portanto, a Maria do Carmo tem uma vida cheia de coisas. Permitindo agora que isto fique para a memória futura, o que gostava de dizer aos azambujenses do futuro? Bom, os do futuro são os jovens de agora. Exatamente. Eu tenho muito medo daquilo que vou dizer, mas vou dizer, já que estamos a conversar, Estamos a que conversar. ninguém nos ouve, Exatamente. vou dizer. Então é assim, eu gostava que os jovens, felizmente, que ainda há jovens que têm educação, que têm a cabeça no sítio, como costuma dizer-se. Mas eu gostava que os jovens não se deixassem herdar pelas coisas dos telemóveis, pela droga, que é uma coisa que eu... pela droga e por outras coisas, a violência contra as mulheres, os abusos sexuais, que tenham uma vida sã e boa e que sejam felizes, e que estudem e que respeitem os outros, e então que respeitem os velhos, que é isso que muitas vezes não fazem. Eu chego a estar ali e passarem e eles olharem para mim e continuam a dizer palavrões. Eu bem sei que os palavrões essas coisas que eles dizem, está tudo no dicionário, não é? Mas tem que haver um certo respeito pelas pessoas de idade. Eu não sou santa, nem sou pessoa, fico muito ofendida, mas acho que o decoro na vida é sempre bom. Haver decoro na vida é sempre bonito. Educação e respeito. Educação e respeito. Também. É isso. Maria do Carmo. Desculpa, diga. já que estamos a conversar, também te quero dizer que também eu, o Firmino e a mulher dele e mais pessoas, o Paninho, o Zé António Paninho, fomos, e o Sebastião Fofa, chamado Fofa, fomos as primeiras pessoas a fazer aqui uma cooperativa na Zambuja. Uhum. Fizemos e teve ainda bastante tempo, até que houve forças contrárias que, pronto. Cooperativa de habitação? Não, cooperativa da comida. De comida, sim, de uma cooperativa, e até como sócios. Teve muito bem, aquilo chegou a estar lá muito, era lá naquele coisa onde era de antes ali por trás dos tanques, onde era o matadouro. Uhum. Estavam ali depois nós fomos para lá de noite e dia arranjar aquilo tudo, fizemos cá uma grande festa na Zambuja, enfim, lá veio cá muita gente famosa tocar e cantar, veio o Pedro Barroso, veio o Júlio Pereira, é Júlio Pereira, não é? Uhum. O canto. E mais gente, uma senhora que vivia com ele também veio cá. Muita gente, nós tivemos mesmo assim muita gente de esquerda que nos ajudou e pronto, e o povo foi muita gente para a cooperativa ser sócio. Pronto, também tenho isso. Eu e eles fomos as pessoas que pensámos nisso e conseguimos. Olha, só lhe tenho a agradecer ter vindo aqui para conversar connosco e de facto acho que é ótimo podermos guardar estas suas memórias. Não sei se temos canal para isso, temos tempo, não sei se quer contar mais alguma história, As histórias eram as histórias da raparigada da Zambuja. Nós, por exemplo, ao domingo, juntávamos ali no Largo do Recio, fazíamos rodas, bailávamos, cantávamos, outros tocavam gaita de beiço, enfim, do meu tempo, era uma vida sã, era uma vida com muita dificuldade e muitas faltas,
mas nós éramos, a gente era como a outra que diz, era feliz e não sabia. Uhum. Mas não, nós éramos felizes à nossa maneira, mas também não tínhamos essa consciência que tínhamos direitos, não é? Pois. Nós não tínhamos consciência, eu lia muito. Era só deveres, não é? Era. Pronto. Olha, em forma de agradecimento, tenho aqui um presente. Ai, Tenho muito aqui obrigada. uma caixinha de bolachas Ai, que que são os Ambugitos, que é umas mas- bolachas com sabor a tomate. Muito obrigada. Muito Ainda obrigado. bem que é zambujitos, que eu gosto muito da zambuja. Muito bem. Tenho uma paixão enorme por a zambuja. Tá. Pronto, a vocês. Vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigada por tudo. Obrigado. Esta conversa foi muito agradável. Muito bem. Beijinhos. Muito obrigado.